A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 2, Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 5. A relação pais-filhos. 1. O amor íntimo pela mãe. O amor mais íntimo que nós experimentamos foi o amor da nossa mãe. O que aconteceu quando este amor foi decepcionado? Esperava-se mais do que é possível. Aqui nos supera uma profunda compaixão com as mães que são elevadas aos céus, ao lado de Deus. Mas ai delas se não forem como Deus. O amor desiludido, então, se transforma em rejeição e até em desejos de morte ou pior. Quando crianças dizem à sua mãe: "Eu tenho tudo, eu fui ricamente presenteado", o que é verdade, caso contrário, nenhum de vocês estaria aqui, então podemos dizer à mãe: "Basta, é o suficiente. Todo o resto eu vou procurar e encontrar por conta própria em outro lugar." O amor humano e não o exagerado, pode continuar e a mãe está livre das enormes expectativas do filho. Segue aqui uma constelação como exemplo. Câncer, a falta de reverência à mãe. Bert Sophie Hellinger para Sabine. Do que se trata? Sabine. Há 3 anos eu estive internada em uma clínica como paciente de câncer. No meio tempo eu cheguei à conclusão de que meu câncer tem a ver com a minha alma, com a minha vida. Bert Sophie Hellinger. Qual é o assunto que você tem? Sabine. Acho que meu assunto está ligado aos meus pais, à minha mãe. Ela me rejeitou. Ela chora. Eu acho que... Bert Hellinger. Não, não, pare com isso. Olhe nos meus olhos. Você consegue ver meus olhos? De que cor são? Sabine ri. Cinza. Bert Hellinger. Cinza? Sabine ri alto. Sim. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Acabamos de ensinar um pequeno truque a vocês de como tirar alguém desse tipo de sentimento. Quando alguém se retira, fecha os olhos e entra em um sentimento, como é lá há pouco, então este sentimento não vale nada. Não há força nele. Os sentimentos que contam são os que têm força. Sentimentos primários e dramáticos. Em uma constelação familiar, os sentimentos primários são sempre voltados para o essencial. Eles levam para e possibilitam a ação. No final, algo mudou. Nestes sentimentos, os olhos estão abertos, pois estão em conexão com a realidade. Os sentimentos primários normalmente são de curta duração. Outras pessoas que são testemunhas podem permanecer totalmente consigo mesmas. Podem assistir e ter compaixão, mas permanecem consigo mesmas. Por outro lado, existem sentimentos que se manifestam de forma dramática. Aqui a pessoa mantém os olhos fechados, porque estes sentimentos não estão em conexão com a realidade visível, mas orientam-se por uma imagem interna. Por isso, precisa fechar os olhos quando se trata destes sentimentos. Vou fazer um pequeno exercício com vocês para que possam verificar a diferença. Fechem os olhos e lembrem-se das acusações que vocês costumavam fazer aos seus pais e da sensação que isto traz. Depois, ainda mantendo os olhos fechados, imaginem que estão olhando nos olhos de seus pais e que permanecem em contato visual contínuo com eles. Agora, olhando nos olhos deles, tentem acusá-los de algo. O sentimento de olhos abertos é primário, simples, leva à ação e libera os pais. Os outros sentimentos ligados a acusações orientam-se por imagens internas e somente são sustentados de olhos fechados. A partir do momento em que abrimos os olhos, não podemos mais segurá-los. Qual é o objetivo desses sentimentos dramáticos? Eles querem impressionar e induzir outros à ação, em vez de agir por conta própria. Por isso, os outros não se sentem bem na presença desses sentimentos. Eles sentem que devem fazer algo, mas imediatamente percebem que não podem fazer nada. Assim que uma pessoa tenta ajudar outra no caso de um sentimento dramático, esta vai provar que a primeira não pode ajudar. Ela tem que provar isso, pois o único objetivo do sentimento dramático é evitar a própria ação. Para Sabine, nós estamos na dúvida se você realmente precisa de alguma coisa. Afinal, você é saudável. Sabine, agora sim, mas eu não sei se não existe mais alguma coisa que ainda poderia me alcançar. Bert Sophie Hellinger, o que mais te prejudica é o seu fervor. O público ri.
Para o grupo: sim, o fervor a prejudica. Sabine: isso é egocêntrico. Eu quero. A alma é diferente. Após uma pequena pausa para reflexão: nós só vamos te dar uma única dica. Esta é toda a terapia. Diga, querida mamãe. Sabine balança a cabeça. Sophie Hellinger: exatamente. Vai demorar 1 ano até você conseguir, mas este é o melhor exercício. Sabine: sim. Sophie Hellinger para o grupo: ainda queremos dizer algo a respeito do câncer. Em mulheres, câncer está muitas vezes relacionado ao fato de que elas se recusam a tomar e honrar sua mãe. Muitas pacientes de câncer preferem morrer a se curvar diante da mãe, acusá-la de que ela as teria rejeitado ou não importa o que mais. É um meio para justificar a recusa. Isso não tem nada a ver com a mãe real. Não nos deixamos ser impressionados por isto. Para Sabine: você reconhece que é assim? Ela acena com a cabeça. O cliente não aceita a solução. Pergunta de uma participante do seminário: o que acontece quando um cliente não consegue aceitar a solução? Sophie Hellinger: isso acontece com frequência. A alma do cliente resiste. Observamos que muitos clientes com destinos graves, por exemplo, no caso de doenças graves, se sentem inocentes. Eles sorriem quando falam das suas doenças. A solução assusta porque, com ela, eles se separam da família. Segue aqui um exemplo. Em um curso, uma pessoa quis configurar sua família atual, mas nós sugerimos que o fizesse com sua família de origem. Ele disse: eu não tenho nenhuma. Quando eu era pequeno, na Holanda, eles me deram, porque meus pais eram judeus. Eu fui levado para a Suíça e lá fui adotado. Dos meus pais, eu só sei que eles morreram. Fizemos a constelação. O cliente escolheu como representante dele mesmo um judeu, mas sem saber desse fato. Os representantes dos pais foram configurados de modo a ficarem virados. O representante ficou imediato e profundamente abalado e nós o substituímos pelo cliente. Em seguida, voltamos os pais na direção dele. Lentamente ele se aproximou deles, então se abraçaram e ficaram profundamente emocionados. 1 ano depois, nós encontramos o outro homem judeu e perguntamos a ele: você voltou a ouvir alguma coisa dele? Ele disse: sim, eu liguei para ele há pouco tempo. Ele estava muito bravo comigo e disse que não queria mais saber do curso. O que havia acontecido? Ele não poderia se sentir melhor do que seus pais. Esta é a lealdade. O sucesso de uma constelação depende de que, na alma do cliente, algo se mova em direção à solução. Isto pressupõe despedir-se de uma postura interna, e isso é um grande esforço do qual nem todos são capazes. Quando alguém permanece no problema, ele não está infeliz. Pode parecer grave para quem está de fora, mas não para ele, porque, como no caso descrito, ele se sente acolhido e inserido enquanto criança nos destinos da sua família. 2. A importância da mãe para a menina. As mulheres têm mais dificuldades do que os homens, porque seu destino e suas condições de vida, em suma, sua vida é mais difícil viver do que a do homem. Por isso, algumas filhas fogem de ser mulher e preferem entrar na esfera de influência do pai, em vez de ficar na da mãe. Todavia, o único caminho para uma menina verdadeiramente se tornar uma mulher consiste em entrar na esfera de influência da mãe. Isso acontece quando ela respeita, honra, valoriza e ama a mãe. Quando várias gerações são incluídas em uma constelação, a mulher recebe força das mulheres que estão por trás dela, da mãe, da avó, da bisavó, etc. Uma mulher também se torna muito mais atraente para o seu companheiro quando ele percebe nela a expressão desta força feminina transmitida através das gerações anteriores. 3. Disfunções sexuais. A importância do pai para o menino. O lugar do menino é na esfera de influência do pai. Um menino somente se torna homem quando respeita seu pai. Ele acumula força masculina através do conhecimento do pai que está por trás dele e por trás deste, do avô e bisavô. Surpreendentemente, esse homem também tem melhor compreensão pelas mulheres, está disposto a assumir responsabilidades pela família e não se coloca levianamente em risco,
Com ele, uma mulher se sente segura e fica mais fácil que o amor e o casamento deem certo. Quando um homem tem dificuldades na relação sexual com sua mulher, a solução está em ele usar seu pai como apoio. Em uma constelação familiar, o pai entra em jogo e então é posicionado atrás do homem. Com isto, o homem ganha em força e coragem para se abrir à mulher. Com a mulher, ocorre o inverso. A mulher recebe da mãe a força e a coragem para se abrir e se entregar ao homem como mulher. Em princípio, um casal em que a mulher está mais ligada ao pai e o homem à mãe costuma ter problemas sexuais. Homens que ficam na esfera de influência da mãe mais tarde se desligam da parte feminina da sua alma à custa da mulher. Eles tampouco são companheiros confiáveis, pois procuram o perigo, assim como todos os heróis são e sempre serão filhinhos de mamãe. A superioridade que muitos homens demonstram é, na realidade, resultado de presunção e fraqueza. Eles negam e recusam honrar outras pessoas e olham para o pai com um olhar de superioridade, por se sentirem melhores do que ele. A constelação abaixo, como um homem se torna violento, ilustra a importância do pai para o menino. Iris e Martin estão sentados ao lado de Bert e Sophie Hellinger. Bert Sophie Hellinger para Martin. Do que se trata? Martin. Eu sou bastante violento e fico furioso. É fácil eu passar dos limites. Bert Hellinger. Ah, você é um desses? Martin. É o que parece. Bert Sophie Hellinger. Vamos levar você. Bert Sophie Hellinger o posicionam no centro. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Quem é violento? Como um homem se torna violento? Quando ele luta pela sua mãe. Para Martin, é verdade? Martin, sim. Bert Sophie Hellinger, que tal se nós reduzirmos você? Martin ri. Que tal se fizermos de você um homem comum? Martin acena com a cabeça. Ok, vamos escolher alguém para representar sua mãe. Bert e Sophie escolhem uma representante para a mãe de Martin e a posicionam à frente dele. Bert e Sophie escolhem um representante para o pai de Martin e o posicionam à frente da mãe dele. A mãe olha para o filho e depois para o marido. Quando Martin se volta para o pai, Bert e Sophie Hellinger o posicionam entre o pai e a mãe. Bert e Sophie Hellinger conduzem Martin para diante de seu pai. Martin fica inquieto e então se coloca ao lado do pai. Bert e Sophie Hellinger. Ah, é? Depois de um tempo para Martin. Diga à sua mãe. Ele é maior. Martin. Ele é maior. Martin coloca seu braço em volta do pai como se quisesse protegê-lo. Bert e Sophie Hellinger. Não, não. Para o grupo. Agora ele bancou o grande. Para Martin. Sente-se com as costas voltadas para seu pai. Bert e Sophie Hellinger. Agora ele é filho. Para Martin. Como você está aí embaixo? Martin. Bastante bem. Contente. Bert e Sophie Hellinger. Como está a mãe? Mãe. Bem. Bert e Sophie Hellinger. Diga a ele. Você realmente é o pequeno. Mãe, você realmente é o pequeno. Ela ri. Bert e Sophie Hellinger para Martin. Isso foi a cura da violência. Martin e os representantes voltam a se sentar. Bert e Sophie Hellinger para Martin. Agora vem o próximo passo. Vamos fazer isso? Martin, sim. Bert e Sophie Hellinger para Iris. Você também concorda? Iris, sim. Bert e Sophie Hellinger posicionam Martin e Iris um de frente ao outro. Bert e Sophie Hellinger para Martin. Incline-se ligeiramente diante dela. Olhe para ela e lhe diga: eu respeito você como minha mulher. Martin, eu respeito você como minha mulher. Bert e Sophie Hellinger, eu respeito a sua dignidade. Martin, eu respeito a sua dignidade. Bert e Sophie Hellinger para Iris. Diga a ele, por favor, me proteja. Iris, por favor, me proteja. Bert e Sophie Hellinger, diga olhando para ele. Iris, por favor, me proteja. Martin vai até ela e a abraça. No entanto, ela deixa cair o braço direito e com a mão agarra o vestido. Ela desliza para o chão. Martin a segura. Ela se ajoelha e faz que vai se deitar. Martin a segura contra o peito. E assim ficam por um bom tempo. Iris volta a se sentar e esconde a cabeça sobre o braço direito. Ela olha para Martin e balança a cabeça. Martin parece impotente. Um olha para o outro e eles se dão as mãos. Bert e Sophie Hellinger para Iris. Diga a ele.
Segure-me para que eu fique. Íris suspirando profundamente. Segure-me para que eu fique. Ambos se olham longamente. Íris apoia a cabeça no seu peito e o abraça. Eles ficam nesse abraço terno por um longo tempo. Bert Sophie Hellinger, depois de um tempo, para o grupo. Alguns homens se tornam violentos quando têm medo de que a mulher vá embora. Há métodos melhores para segurar uma mulher. Martin sorri para Bert e Sophie Hellinger. Então, vamos entender o que foi que a Sophie nos explicou até agora, né? O amor pela mãe e o que se estabelece, né, ao longo desse vínculo com a mãe é um fundamento muito importante do nosso trabalho. Porque com a mãe nós experimentamos esse amor mais íntimo, nós experimentamos o sentimento de plenitude, de completude, de inteireza, que foi o que nós experimentamos ao longo da gestação. E depois nós experimentamos exatamente a dor da separação, né? O inverso dessa plenitude, ou seja, em vez da unidade, nós vamos experimentar a dualidade. E Sophie nos fala de um outro momento muito importante. Nós temos aqui a gestação e o parto, como dois momentos onde a gente aprende a plenitude, a completude, a inteireza, a integração, a transcendência, e ao mesmo tempo a gente experimenta a dor da separação, a constituição do eu, do outro, do estabelecimento de vínculos afetivos. Tudo isso acontece no nosso relacionamento inicial com a mãe, mas dentro desse relacionamento que se estende de maneira muito próxima, pelo menos ao longo dos primeiros 7 anos, muitas vezes acontecem movimentos de amor interrompido, ou seja, acontecem eventos onde essa criança se separa da mãe por períodos que podem parecer curtos, mas que para a criança fazem muita diferença. Por exemplo, a mãe vai para o hospital, ou a mãe faz uma viagem, ou o que quer que seja. Às vezes até a criança mesmo é adotada. Então, quando esse amor primordial, essa busca de completude, de integração plena que a criança sente em relação à mãe, ele é decepcionado, gera os efeitos desse amor desiludido, desse amor interrompido. Então, o que a gente vai ter? Um profundo sentimento de rejeição, desejo de morte, ou até de coisa pior, por exemplo, de querer matar as outras pessoas e até a própria mãe. Então, quando as crianças dizem à sua mãe, ou qualquer um de nós, adultos, que tenhamos a consciência disso, e podemos dizer para nossa mãe que recebemos tudo, que fomos ricamente presenteados e que aquilo que recebemos é suficiente, que a gente busca por nós mesmos aquilo que nos falta, isso é o que cura esse amor interrompido. Tá? Isso é todo um tema dentro do nosso trabalho e vai ser também um dos temas das aulas teóricas que nós vamos falar na sequência, depois que nós terminarmos a leitura desse livro. Né? Aí depois Bert Hellinger nos dá o exemplo do câncer. O câncer, especialmente de mulheres, é um caso muito particular, onde se observou que a filha tem uma dificuldade muito grande de tomar a mãe, de perdoar a mãe, e houve um movimento de amor interrompido muito intenso, um evento que gerou um movimento de amor interrompido muito intenso, às vezes remontando a várias gerações. Aqui Sophie fala de sentimentos primários e dramáticos, mas a gente poderia falar de sentimentos primários e sentimentos secundários, né? Dentro da literatura hellingeriana, nós temos sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados e metasentimentos. São os 4 tipos de sentimentos que o Bert Hellinger descreveu. Aqui nós temos os sentimentos primários, que são esses sentimentos voltados para aquilo que é essencial, que levam e possibilitam a ação. Eles são os sentimentos que são experimentados de olhos abertos, né? E que existe uma conexão com a realidade. E são sentimentos que promovem nas outras pessoas que estão no grupo uma certa empatia, e faz com que as outras pessoas acompanhem esse cliente e você também não se sinta incomodada com a expressão desse sentimento. Ele gera compaixão, tá? E essas pessoas, elas experimentam esses sentimentos, mas eles não são tomados por esse movimento que é um movimento do outro, né? Que muitas vezes acontece num sentimento dramático porque a pessoa se descentra e descentra ou
acho que eu não tô, sai do centro e tira todo mundo do centro que estiver dentro de uma constelação familiar, né? E são sentimentos, como a Sofia mostrou aqui, que são experimentados de olhos fechados, porque estão conectados com imagens internas que causam sofrimento, né? Um ótimo exercício aqui na página 92, que vocês podem e devem marcar para poder fazer com seus clientes. Tá? E esse sentimento secundário, ou esse sentimento dramático, eles estão ligados a acusações. Então, o que eu tenho? Eu tenho sentimentos dramáticos, mas eu também tenho uma constituição mental, um arcabouço de ideias que sustentam esse sentimento, né? Então, por isso, muitas vezes, os sentimentos dramáticos, eles servem, não que a pessoa não vai tomar ação, eles querem, na verdade, a pessoa quer que outra pessoa tome a ação por meio dela, e ao mesmo tempo, como a Sofia mostra, mesmo que a pessoa demonstre isso para o terapeuta ou para o constelador, o que acontece? Como ela não quer tomar nenhuma ação, ela, de um modo geral, vai provar para o constelador que ninguém pode ajudá-la. E aí nós vamos ter que aprender, nesse caso, a trabalhar com a resistência. O Bert Hellinger disse que ele aprendeu a trabalhar com a resistência com Freud. Como é que a gente trabalha com a resistência? A gente vai trabalhar com duas manifestações muito importantes com a constelação familiar. Uma é a resistência e a outra é a projeção. A resistência, a gente concorda com ela. A gente segue com o cliente com a sua projeção, ou seja, com a sua rejeição. Com a sua resistência, a gente não faz nada em relação a ela. Ele não quer aceitar ajuda, a gente diz tudo bem. E ao longo da literatura hellingeriana, vocês vão ver várias maneiras divertidas que Bert Hellinger trabalha com a resistência dos seus clientes. Então, fiquem de olhos abertos para quando esses exemplos surgirem, vocês aprenderem como lidar com a resistência do cliente. Ok. Depois, ele vai falar, então, sobre a bem que é quem consegue aceitar a solução que a constelação familiar apresenta. E o Bert Hellinger mostra que isso acontece com frequência porque existe uma resistência, né, na alma do cliente, porque, em primeiro lugar, a solução muitas vezes assusta, porque ela nos leva a uma perda de inocência. E a perda de inocência, ou a fazer coisas que não estão em sintonia com aquilo que a família nos quer de nós, né? Então, o nosso pertencimento fica ameaçado. Por isso, muitas vezes, a solução é muito difícil de tomar, né? E outra coisa que Beth mostra aqui, outra dinâmica é, por exemplo, ela não pode ficar sem mais os seus pais, então, de uma determinada maneira de enxergar a realidade e se abrir para algo novo. E é muito interessante porque quando uma pessoa permanece no problema, ela geralmente não está infeliz, ela está feliz. Existe uma alimentação, existe uma nutrição que vem daquele estado também. Às vezes pode parecer grave ou difícil para uma pessoa que está de fora, mas a pessoa vivencia isso com um sentimento de inocência, mesmo que não experimente isso com um sentimento completamente de leveza. Ou seja, eu me sinto inocente, é pesado, é duro, é doloroso, mas eu não consigo ir além do que me diz a minha consciência restrita. Aí depois, Sophie Hellinger vai nos mostrar aqui de como se dá o amadurecimento psíquico da menina e do menino, né, e a importância da menina e da mãe. Esse é um caminho que a menina faz, e todo mundo começa com a mãe é o nosso primeiro e grande amor. Depois a menina segue para a esfera da mãe, segue menina e menina seguem na esfera da mãe até mais ou menos uns 7 anos, depois ali entre os 7 e os 12 vão seguindo para a esfera do pai. Depois a menina precisa retornar para a mãe e o menino não retorna para a mãe e segue do pai para o pai e do pai para o mundo. Então, o caminho de amadurecimento de uma menina para uma mulher consiste nesse retorno à mãe, né?
E isso vai ter diversas consequências. Vai ter uma consequência, por exemplo, na empatia, na simpatia, na capacidade da mulher se relacionar com outras mulheres, de compartilhar, de tudo, compartilhar desde coisas íntimas do feminino até, por exemplo, a marca de um perfume ou uma roupa ou algo do gênero, entendeu? Então, todas as mulheres conhecem outras mulheres que têm dificuldade de compartilhar. E isso demonstra que não houve esse amadurecimento psíquico da mulher e que ela ainda não retornou para a esfera da mãe, tá? Bom, depois ela fala especificamente das disfunções sexuais e a importância do pai para o menino e também como se constrói a violência masculina. Um tema muito, muito, muito importante, especialmente para aqueles de vocês que têm o interesse da aplicação das constelações no campo, por exemplo, da mediação de conflitos ou do campo do direito, né? Então, se o lugar da menina é junto da mãe, o lugar do menino é junto do pai. O menino só vai se tornar homem quando respeita seu pai. E aí o trabalho das mulheres e das mães, no caso, né, é entender que para os filhos elas são apenas 50%. Então, a responsabilidade de uma mulher, de uma mãe, é muito grande. Porque se ela fala mal do marido para os filhos, como se ela estivesse falando do pai, olha o que ela está fazendo. Ao seu pai atrasa todas as vezes que marca um encontro comigo. Não é o pai, quem atrasa é o marido. Nós somos pessoas diferentes de acordo com as relações que nós estabelecemos. O pai desse menino é o melhor pai para ele. Aquele marido pode ser um melhor marido para ela num determinado momento e no outro já não. Então, um homem só se torna calmo, pacífico, tranquilo, forte, ao mesmo tempo delicado, ao mesmo tempo um gentleman, quando ele também se reconecta com seu pai, com seu avô, com seu bisavô. E ao se reconectar com o campo dos homens, ele vai, surpreendentemente, ter mais compreensão do que passa na alma feminina, da mesma maneira que quando uma mulher está na esfera da mãe, ela tem mais compreensão do que acontece na esfera masculina. Lembrando que eu posso me manter presa na esfera, por exemplo, como mulher na esfera do pai, brigando com o meu pai, ou seja, com um laço, um vínculo negativo, e também posso me manter na esfera do pai, sendo a filhinha do papai, e não tem nenhum homem melhor para mim do que o meu pai. E a mesma coisa em relação ao homem. O homem pode se manter na esfera da mãe brigando com a mãe, ou então também não encontrando nenhuma mulher mais interessante do que a sua própria mãe, por exemplo, né? Então, todas as vezes que um homem tem dificuldades na sua relação sexual, a solução está em buscar o pai. Isso também acontece, por exemplo, com os homens que são muito paqueradores, né? Esses são os filhinhos da mamãe, são extremamente sedutores, mas ao mesmo tempo têm pouca compreensão sobre aquilo que realmente acontece com uma mulher e não tem muita coragem. Então, muita coragem para quê? Para aquilo que realmente conta, ou seja, para assumir compromisso, para poder ter um relacionamento e às vezes até mesmo para assumir um filho, né? E aí o que a Sophie fala é que um casal, quando a mulher está mais ligada no pai e o homem está mais ligado na mãe, é um casal que costuma ter problemas sexuais. Por favor, anotem aí, porque isso aí pode ser um caso que vocês venham encontrar dentro do trabalho com a constelação familiar. E aí ela fala sobre uma outra dinâmica muito importante, que são os heróis ou os homens violentos, que é o homem que vai assumir as dores da mãe e vai se colocar num lugar acima do pai, né? Então, essa superioridade que muitos homens demonstram é, na verdade, uma presunção, é uma fraqueza, é uma falta de contato com o pai e com o masculino. De onde surge a violência masculina e de como ela se transforma, transformando aquele homem não de um herói apenas num homem comum e num homem pequeno diante do seu próprio pai,
né? E só para terminar essa constelação, aqui tem algo muito importante, porque eles avançaram nessa constelação num outro passo, quando ele se encontra com a sua mulher. Quer dizer, ele volta para o lugar de filho, ele volta para o lugar de um homem comum, sai do meio da briga do pai e da mãe, né? E ele fala sobre algo que é muito importante na relação de casal, ou seja, que uma mulher possa se sentir protegida e que o homem possa protegê-la, né? Então, aqui, o que eu tenho de importante? O homem se inclina ligeiramente diante da mulher, respeita a mulher como mulher, respeita a sua dignidade, né? E ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela aceita a sua proteção, ela aceita o seu cuidado. E aí a gente tem um equilíbrio diferente. Nós sabemos, dentro da ciência, que o lugar do homem, onde ele se empodera, por assim dizer, seria do lado direito da mulher, né? O braço da mulher está no braço direito, o homem estaria do braço direito da mulher. Mas vejam bem, é como se quem coloca a sua vida em risco? A mulher é quem coloca a sua vida em risco quando ela diz sim para ter um filho. Então, digamos que, por mais que o homem assuma esse papel de liderança dentro do mundo e ele assume a direção da família, é como se ele só pode fazer isso com toda a força e com todo o poder quando ele reconhece essa grandiosidade que as mulheres têm naturalmente quando elas, para servir a vida, colocam a própria vida em risco. Né? Que isso pode acontecer para um homem ou não, mas para o caso de uma mulher é sempre presente a morte, que hoje está um pouco acobertada, né? Porque quando eu vou ter um bebê eu posso ir para UTI, eu posso fazer uma cesariana, mas ao longo de muitos séculos esse foi o destino de muitas mulheres, além da dor envolvida no parto, né? Então é como se os homens, para poderem assumir esse lugar de homens com toda a sua beleza, com toda a sua força, e poderem também ser respeitados pela mulher, eles precisam dessa pequena reverência que Bert e Sophie Hellinger falam aqui no princípio. Um respeito por essa condição, como a Sophie mesmo colocou aqui, é um pouco mais difícil para as mulheres. Um pouco mais exigente, vamos colocar dessa maneira. 4. O movimento interrompido. Em muitas famílias, uma criança é precocemente separada da mãe, por exemplo, quando precisa ser internada e a mãe não pode visitá-la. Às vezes, essa separação acontece logo após o nascimento, por exemplo, quando o bebê é prematuro e precisa ir para a incubadora. Partos por cesárea também são uma separação precoce. A criança registra essa separação como uma dor profunda. Se essa experiência ocorre até seus 5 ou 6 anos de idade, a criança muda depois dela. A dor frequentemente se transforma em raiva ou desespero, e quando a mãe retorna, a criança a rejeita, pois se lembra da dor que sofreu. A mãe pode pensar que ela fez algo errado e também se retira. Desta forma, ambas não se encontram mais realmente. Isso também se repete na vida adulta. Quando ocorre uma interrupção tão precoce do movimento, principalmente em direção à mãe, mas às vezes também ao pai, essa criança mais tarde não se aproxima de pessoas. Ela teme a proximidade. Sempre que tentar ir em direção a outra pessoa, ela se lembra da dor que sofreu no passado e interrompe o movimento novamente. Ela recua, se afasta e volta ao mesmo ponto, sem realmente conseguir avançar e ir em direção à pessoa. Qual é a solução? Em uma constelação, se retorna à situação do movimento precocemente interrompido e ele é levado ao seu destino. Segue aqui uma constelação como exemplo. Bulimia em decorrência de um movimento interrompido em direção ao pai. Bert Sophie Hellinger. O que acontece com você? Irene. Eu não estou tão doente assim. Sofro de bulimia, compulsão alimentar seguida de vômito e ataques de pânico. A bulimia eu já tenho há 7 anos e o estado de pânico é permanente. Bert Sophie Hellinger. Você já foi anoréxica? Irene. Na verdade, não. Bert Sophie Hellinger. Você é casada?
Irene, sim, meu marido também está aqui. Bert-Sophie Hellinger, ele pode se sentar ao seu lado. Tem-se uma imagem mais completa de uma pessoa quando o companheiro está perto. Vocês têm filhos? Irene, não. Bert-Sophie Hellinger, o que aconteceu na sua família de origem? Irene, eu sou filha ilegítima. Meu pai foi embora quando eu nasci. Eu não o conheço. Minha mãe casou de novo quando eu tinha 6 anos. Cresci acreditando que aquele homem era meu verdadeiro pai. Somente aos 17 anos de idade eu descobri que não era. Eu vivi com meus avós até minha mãe casar com meu padrasto. Meu avô foi muito importante para mim. Ele morreu quando eu tinha 17. Eu ainda tenho um irmão, que é filho da minha mãe com meu padrasto. Bert-Sophie Hellinger. Vamos configurar apenas uma pessoa. Quem será? Irene. Meu pai? Bert-Sophie Hellinger. Claro, escolha alguém para representar o seu pai. Depois de ela ter escolhido e configurado o representante. Agora coloque-se em relação a ele. Bert-Sophie Hellinger. Depois de um tempo para o representante do pai. Você pode ceder ao seu impulso, também através do olhar, mas permaneça concentrado. Ceda ao impulso como você o sente. O representante do pai dá um passo lateral em direção à filha. Depois de certa hesitação, dá um segundo e um terceiro passo. Ele para. Ele não se atreve a se voltar para a filha e olhar para ela. Bert-Sophie Hellinger para Irene. Diga a ele, por favor, papai. Irene, por favor, papai. Bert-Sophie Hellinger, por favor. Irene, muito emocionada. Por favor. O pai se aproxima mais dela. Ele se volta para ela e coloca o braço esquerdo à sua volta. Irene chora e primeiro olha para o chão, depois levanta o olhar para ele. Bert-Sophie Hellinger para Irene. Olhe para ele. Ela se vira um pouco, o pai deixa cair o braço, Irene dá um passo para trás e os dois ficam frente a frente. Bert-Sophie Hellinger para Irene. Diga a ele, por favor, papai. Irene soluçando. Por favor, papai, venha até mim. O pai dá um passo em sua direção. Irene põe os braços em volta do pescoço dele e o abraça forte. Bert-Sophie Hellinger, depois de um tempo, para Irene. Respire fundo. Irene chorando. Ele não está comigo. Eu percebo isso. Ele não me toma. Ela se solta do abraço. O pai dá um passo para trás. Bert-Sophie Hellinger para o pai. Você precisa lhe dizer algo. Pai. Agora estou com você. Bert-Sophie Hellinger para o grupo. Aqui observamos a dor quando o movimento é interrompido. O pai precisa vir ao seu encontro. Não há outro caminho. Ela não consegue. Para o pai. Diga a ela. Eu sinto muito. E agora eu tomo você como minha filha. Pai, eu sinto muito, mas agora eu tomo você como minha filha. Bert-Sophie Hellinger, você tem que tomá-la. Nada mais ajuda. O pai precisa vir ao seu encontro. O pai vai ao seu encontro e os dois se abraçam fortemente. Enquanto eles se abraçam, Hellinger escolhe uma representante para a mãe e a posiciona de modo que Irene a veja. Bert-Sophie Hellinger para Irene. Diga, mamãe, agora eu o tomo como meu pai. Você pode segurá-lo firme enquanto diz isso. Olhe para ela e diga, mamãe, agora eu tomo como meu pai. Irene profundamente emocionada. Mamãe, este é o meu pai. Agora eu o tomo. Ela chora e ri ao mesmo tempo e permanece no abraço. A mãe também ri. Bert-Sophie Hellinger. Repita mais uma vez em voz alta. Irene, também tenho orgulho dele. Depois de um tempo, Bert-Sophie conduzem a mãe para ficar ao lado do pai. Ela coloca o braço em volta dele. Então todos se abraçam. Bert-Sophie Hellinger, depois de um tempo, para Irene. Agora diga à mãe. Eu tomo você e ele. Irene. Eu tomo você e ele. Bert-Sophie Hellinger, enquanto os três se abraçam para o grupo. Agora eu vou explicar a vocês o segredo da bulimia, que foi muito bem retratado aqui. A mulher bulímica somente pode tomar da mãe. Foi proibido a ela tomar do pai. É por isso que ela come compulsivamente e em seguida induz o vômito. Quando ela diz à mãe, eu tomo você e ele, ela consegue ficar com a comida. Bert-Sophie Hellinger para Irene. Diga mais uma vez, eu tomo você e ele. Bert-Sophie Hellinger. Eu fico com você e com ele. Quando ela hesita, diga, só para testar. Irene, eu fico com você e com ele.
Bert Sophie Hellinger. É gostoso com você e é gostoso com ele. Irene ri. É gostoso com você e é gostoso com ele. Bert Sophie Hellinger. Agradecemos a todos. Essa é a cura da bulimia. É sempre assim. Todos riem. Bert Sophie Hellinger para Irene, quando ela volta a se sentar ao lado deles. Quando você sentir uma compulsão alimentar, você vai distribuir tudo o que você quer comer sobre a mesa. E você vai fazer um jogo com seu marido. Ele vai pegar uma colher de chá e você vai escolher o que quer comer primeiro. Ele vai colocar esse alimento na colher de chá e vai lhe dar na boca. A cada vez você vai dizer: papai, com você é mesmo muito gostoso. Coma quanto quiser. Esse é um belo exercício que também une o casal. Irene e seu marido se entreolham e riem. Participante do seminário. Qual seria a solução em caso de anorexia? Bert Sophie Hellinger. A bulimia frequentemente vem seguida da anorexia. Há casos, como o dela, em que a bulimia ocorre isoladamente, e existem casos em que é a sequência de uma anorexia. Nesses casos, a bulimia tem outro significado. Aqui, comer significa eu vivo, e vomitar significa eu desapareço. A solução seria que, ao comer, a paciente dissesse: eu fico. Ok, muito grata, Germana. Vamos repassar o que você leu, que é de extrema importância para nós, é um tema crucial do nosso trabalho, que é o movimento de amor interrompido, que não é a mesma coisa que trauma, ok? É um tipo de específico de experiência que poderíamos dizer que ela tem uma qualidade traumática, mas é diferente do conceito de trauma, porque o conceito de trauma ele é um conceito que ele é relacionado àquilo que acontece durante um evento. Tem todo um conceito aqui que eu vou ler para vocês, inclusive, para não ficar falando puramente. Eu estava, como eu falei, por alguma sincronicidade, eu estava dando essa aula na outra turma, e a outra turma está um pouco mais avançada que vocês. Trauma psicológico. A definição oficial que os psicólogos e os psiquiatras usam para diagnosticar o trauma é aquilo que é causado por um evento estressante, que seja fora dos padrões da experiência humana usual e que marcadamente causaria estresse em qualquer pessoa. Essa definição engloba as seguintes experiências não usuais: ameaças sérias à vida de uma pessoa, sua integridade física, ameaça séria ou dano a um filho, esposo ou outros parentes ou amigos próximos, destruição repentina da casa de alguém ou da comunidade, ver uma outra pessoa que seja ou tenha sido recentemente seriamente machucada ou morta como resultado de um acidente ou de violência física. Ou seja, são vários tipos de eventos que podem gerar uma paralisação na pessoa, e aqui nós estamos falando, no caso do movimento de amor interrompido, o movimento interrompido é justamente aquele, especificamente, esse interrompimento, ele acontece em relação ao pai e à mãe, especificamente, na maioria das vezes, em relação à mãe. Então, é quando a criança é precocemente separada da mãe, né, até os 5, 6, 7 anos de idade. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Pode acontecer logo após o nascimento, com o parto prematuro ou com a cesárea, e pode acontecer mais depois, quando a mãe, por exemplo, se interrompe completamente o contato com a mãe, ou então um interrompimento temporário, como umas férias, que a mãe passa sem a criança, ou um momento que ela vai para o hospital, alguma coisa assim. O que acontece? A criança experimenta uma dor muito forte, que vai se transformar em raiva ou desespero. E aí vocês precisam entender, quando estiverem trabalhando com crianças e adolescentes, que sempre a raiva, o desespero é um sentimento secundário que vai estar com um sentimento primário, que muito provavelmente é uma dor associada ao movimento de amor interrompido. Então, quando a mãe retorna, a criança vai rejeitar a mãe, pois ela vai se lembrar da dor que ela sofreu. E a mãe pode pensar que fez algo errado, que na verdade não é que ela tenha feito algo errado, mas ela fez alguma coisa que naquele momento era inadequada, obviamente sem saber. E a mãe também se retira, porque ela acha que fez alguma coisa errada, que não é aquilo que precisa ser feito, e aí ela se retira. Dessa forma, ambas não, nem mãe nem filho, né? Ambos não se encontram mais. Essa criança mais tarde não vai mais se aproximar das pessoas, porque ela não consegue se aproximar da mãe, então ela não consegue se aproximar
das pessoas. Ela é uma pessoa que vai temer a proximidade. Ou então, também pode acontecer, não está dito aqui, mas também pode acontecer dela procurar nos outras pessoas essa mãe que não na sua mãe usual, ou até mesmo estabelecer, se colocar no lugar da mãe e estabelecendo vínculos como se fosse mãe de todo mundo. Quer dizer, na minha compreensão, e aí eu friso que é a minha compreensão, esse movimento de amor interrompido, ele dá esse afastamento, esse ensimesmamento, essa dificuldade de contato, mas eu acho que também ele pode gerar outros tipos de, entre aspas, efeitos, subprodutos, o que quer que seja, né? Então, de qualquer maneira, é um comportamento neurótico, porque a criança vai se lembrar da dor que ela sofreu e ela interrompe esse amor, depois ela volta a esse mesmo ponto, depois ela também não consegue avançar, vai para uma outra pessoa, acontece a mesma coisa. Então, todos os comportamentos neuróticos são caracterizados por essa circularidade. Depois a Sophie vem, traz esse exemplo magistral sobre a bulimia e ela mostra de que maneira que a bulimia está relacionada ao amor interrompido em relação ao pai, mas vocês podem ver também que ela coloca dois tipos de bulimia, né? Uma bulimia como a que é descrita na maioria do exemplo, e depois uma bulimia que é associada à anorexia, que é uma bulimia ainda mais é, gritante, porque ela está associada a viver ou a morrer, né? Eu acho que isso aqui tem um sentido muito importante. Eu, se fosse vocês no livro, eu anotaria, como eu anotei aqui, como um exemplo do que significa o trabalho da bulimia. Essa constelação também é um exemplo do que acontece com uma filha ilegítima, né? Então, todo esse drama da bulimia, ele também tem um outro drama, entre aspas, obviamente, do drama da filha ilegítima. E também é um bom exemplo essa constelação familiar sobre como se restabelecer as ordens em uma família patchwork, ou seja, entre uma família onde o pai e a mãe se separaram e se casaram novamente. Então, eu acho que isso é muito interessante. Depois eu gostaria de marcar o seguinte. Na página 106, Bert Helling faz uma explicação da dinâmica, né? Então, aqui na página 106, lá no final, eu acho que vocês precisam marcar no livro, que é o seguinte: a mulher bunímica somente pode tomar a mãe, foi proibido a ela tomar o pai, e é por isso ela come compulsivamente e em seguida induz o vômito. Quando ela diz à mãe, eu tomo você e ele, ela consegue ficar com a comida. Agora, sinceramente, como eu sou uma terapeuta gestáltica, para mim, o mais incrível desse exemplo é quando ele passa esse exercício nitidamente gestáltico, que é na página 107, que ele fala para a mulher estabelecer um jogo com o marido. Então, eu acho que isso aqui eu vou até repetir, porque eu também quero ouvir as contribuições que vocês, como os alunos, possam ter. Veja bem, na página 107, ele fala o seguinte: quando você sentir uma compulsão alimentar, você vai distribuir tudo que você quer comer sobre a mesa. E você vai fazer um jogo com o seu marido. Ele vai pegar uma colher de chá e você vai escolher o que quer comer primeiro. Ele vai colocar esse alimento na colher de chá e vai lhe dar na boca. E cada vez você vai dizer, papai, como você é mesmo muito gostoso. Coma quanto quiser. Esse é um belo exercício que também une o casal.